Bem-vindos, caros espectadores da Ângelos TV, a mais o nosso programa Olhar o Mundo Missionário. Sou o Padre Nuno Miguel, dos Missionários do Espírito Santo, e ao longo destes programas temos trazido a si vários continentes, vários países, várias maneiras de olhar este mundo numa perspectiva missionária. Por que não dizê-lo, olhar o mundo na nossa universalidade. E hoje vamos mais uma vez ter alguém connosco que nos vai cruzar 3 continentes. O nosso continente europeu, o continente da África e o continente da Ásia. Temos connosco o Padre Vítor Silva, dos Missionários do Espírito Santo. Posso dizer meu colega de caminhada e, portanto, vamos tratar por tu. E alguém que experienciou na sua vida de missionário já várias latitudes desta experiência missionária vivida com paixão e com grande intensidade. Boa tarde, Padre Vítor Silva, bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Nuno. É com alegria que estás aqui connosco e que te convidei para partilhares um pouco connosco a tua caminhada de missionário. Somos jovens, mas já temos alguma coisa para falar e para dizer. Vamos começar pela tua terra, lá em cima no Minho Braga, uma terra bonita, uma terra com experiência e tradição missionária, religiosa, cristã, onde nasceu a tua vocação. Podes-me contar um pouco como é que foi o teu despertar vocacional? Sim, senhor. Como disseste, nasci numa terra bonita, nasci no Sameiro, muita gente conhece. É um lugar de peregrinação, não tão grande como Fátima, mas, sobretudo naquela altura, tinha um grande movimento de pessoas. E a minha vocação, creio que nasceu no coração dessas pessoas. Habituei-me a ver muita gente a subir aquele monte acima, com uma grande sede de Deus, e se calhar Deus serviu-se dessas pessoas para fazer despertar em mim o desejo de ajudar as pessoas com sede a encontrarem aquilo que as sacie. Então, desde muito pequenino, dizia à minha família, e a minha família também contou muito, não é? A fé, sobretudo a fé da minha mãe, que nos educou sem pai. O meu pai faleceu, eu ainda era muito, muito pequeno. Naturalmente, a fé da minha família também me inspirou. E muito pequeno eu dizia à minha mãe, sem pensar muito, que queria ser padre. Depois a vocação foi crescendo e foi curiosamente numa altura em que o meu chamamento à vida sacerdotal estaria talvez um bocadinho mais frio, que eu tive a grande graça de encontrar uma família missionária que tinha padres e irmãos. Portanto, descobri a vocação religiosa para além da vocação sacerdotal e vi neles 2 coisas muito, muito interessantes e convidativas para mim. Por um lado, a forma como viviam juntos, a vida em comunidade, e outra coisa, a missão lá fora. Portanto, tinha a oportunidade, desde muito pequeno, de ouvir missionários que vinham lá de fora e partilhavam as suas experiências. Então, foi um plus, foi uma coisa mais que eu descobri nesta congregação missionária. É interessante que tu vivias a casa da tua mãe, ainda hoje, a casa dos teus pais, dos teus irmãos, é pertinho do seminário do Freião, onde nós estudamos e onde nós passamos. Certamente que a proximidade de um seminário, de uma casa religiosa, onde eu sei que a tua mãe ia várias vezes à missa, mesmo à missa do seminário, certamente que isso deu a conhecer logo esta família religiosa dos missionários do Espírito Santo. Naturalmente. Eu digo muitas vezes que sou espiritano porque os espiritanos são meus vizinhos. Se fosse a família comboniana, outra família que partilha do mesmo carisma, se calhar seria missionário de outra congregação, mas acredito que as coisas não acontecem por acaso e Deus tem os seus caminhos. O importante é que a gente continue com os olhos e, sobretudo, o coração bem aberto para perceber os seus sinais. Entraste num seminário muito novo, também como eu, com cerca de 10 anos, por aí, e foste fazendo também uma caminhada ao longo já dentro do nosso seminário das Missões do Espírito Santo, e aí foste fazendo a tua caminhada até que começaram aqueles anos em que nós temos que realmente pensar, maturar um bocadinho mais o nosso sim à congregação e também a Deus. Qual foi mais ou menos o momento da tua caminhada vocacional, formativa, em que tu realmente viste, aqui está o meu sim e concreto e claro?
Em toda a caminhada tive sempre algumas dúvidas. Foi sobretudo muito desafiante quando fizemos o ensino secundário, em que era mais filosofia e história. Eu gostava mais de matemática, tive que deixar a matemática e olhei para Deus e perguntava-lhe: mas é mesmo isso que eu quero? Tu parece que me deste outros dons diferentes destes. Eu diria que o momento em que eu percebi que era de facto este o caminho da realização pessoal para mim e da vivência da minha fé, da minha vocação, foi quando fui convidado a sair do país para experimentar fora do meu espaço, do espaço em que nasci, a vida missionária. Aí, de facto, senti também muitas dúvidas, mas deixei de ter medo dessas dúvidas, não é? E achei que era para isso que Deus me queria, para viver a minha vida. Foi no ano 99-2000 em que foste, depois do curso teológico, foste convidado a fazer o teu estágio missionário. Sim. E foste até um país que é conhecido de todos nós, a África do Sul, pelas suas diversidades e também pela sua multiculturalidade. Chegaste à África do Sul, aquele primeiro embate missionário, o que é que sentiste? Bom, senti muito frágil porque estava num mundo que não era o meu. Todos nós gostamos de estar num ambiente que conhecemos e dominamos, e quando estamos num ambiente novo, em que as pessoas falam uma língua muito estranha, em que tudo é muito diferente, a primeira experiência é uma experiência de fragilidade. E eu acho que isso nos faz imensamente bem, não é? Eu fui para um lugar onde tinha trabalhado o padre José Manuel Sabença, colega nosso, que o senhor já chamou para si, que muito me inspirou, e vivi na casa que ele construiu, aliás, numa província com nome bonito, Natal, assim, precisamente, em português. É bom que mantenham aquele nome em que os portugueses lá chegaram no dia de Natal. Ainda hoje a província é chamada KwaZulu Natal. E para mim foi verdadeiramente o Natal, foi como que nascer de novo. Descobrir esta dimensão muito importante da missão, que é a enculturação. A enculturação não no sentido apenas de assimilar uma cultura diferente, mas procurar que este Evangelho que queremos anunciar seja entendido por uma cultura diferente da nossa, por pessoas que têm uma experiência muito específica, também têm grandes desafios e também estruturas de pecado a que o Evangelho quer responder. E a primeira grande experiência que fazemos com esta fragilidade, não é? A experiência da fragilidade é a enculturação, saber renascer no meio de uma cultura para depois podermos, de facto, anunciar o Evangelho de uma forma que seja entendida, que faça sentido para aquelas pessoas naquele determinado contexto. A África do Sul, como sabes, viveu períodos muito difíceis, ainda vive muita insegurança e muitos outros problemas. Viveu o Apartheid, que muito fez sofrer muita gente naquele país. Eu tive a graça de ir lá já depois de passado o Apartheid e passada aquela violência que, sobretudo naquela área, se gerou no caminho para a democracia. Foi, de facto, bastante violento, mas as coisas já estavam a estabilizar. E a comunidade onde eu vivi, a casa construída pelo padre Zé Manel, ao contrário de muitas igrejas que no tempo do Apartheid tinham que ser construídas fora das aldeias, a nossa estava precisamente no centro da aldeia. E nós vivíamos numa comunidade, eu, um jovem seminarista ainda, com um padre alemão, já de uma certa idade, de um contexto muito próprio, e um padre jovem congolês. E vivíamos assim nessa diversidade de culturas e gerações na mesma casa. E eu sentia que nós até nem precisávamos de pregar o Evangelho, só o facto de vivermos ali no meio do povo e vivermos juntos e organizarmos o nosso trabalho juntos já era um anúncio do Evangelho, um anúncio muito prático, mas que me fazia sentir verdadeiramente qual é a minha missão.
Como disseste bem, claro, quando se parte para outro país, o desafio da enculturação é vivido em várias dimensões. Uma delas, a aprendizagem da língua. Sabemos que a África do Sul, a língua oficial é o inglês, e tu já dominavas bastante bem o inglês, foste sempre um homem de línguas, mas tiveste que aprender o Zulu. E o Zulu, de facto, é uma língua que tem uma especificidade muito concreta. Queres-nos contar um pouquinho e, por que não, desafiar-te a falares um pouquinho de Zulu aqui para os nossos espectadores, para perceberem que, de facto, o missionário é aquele que chega e tem que se enculturar em todas estas dimensões. Sim. Bom, primeiro gostaria de corrigir. A África do Sul é um país extraordinário, mas não tem só uma língua oficial, tem salvo erro, 11 línguas oficiais e o Zulu é uma delas. Portanto, é um país arco-íris e muito fascinante, até mesmo nesse sentido. Também o meu inglês, na altura, não era assim grande coisa. Portanto, não estava muito à vontade para falar o inglês. E, a propósito, gostava de contar uma história. Uma das grandes dificuldades que eu sentia na minha vida era precisamente o facto de não ser assim tão extrovertido como os meus colegas de seminário. E via isso como um handicap, uma dificuldade para ser missionário, se calhar um sinal de Deus, que devia se calhar fazer outra coisa. E quando cheguei à África do Sul e tive que aprender o Zulu e continuar a desenvolver o inglês para poder comunicar com os meus colegas e com as pessoas, enfim, tinha muitos receios. E uma vez levaram-nos a visitar uma paróquia que tinha lá uma festa e aquela gente tudo a falar em Zulu. E eu, tímido como era, procurei um cantinho e sentei-me lá à espera que ninguém viesse falar comigo. E às tantas uma senhora africana sentou-se ao meu lado e começou a falar comigo. E o meu coração começou logo aos pulos, cheio de medo, porque não sabia nada de Zulu e não estava à vontade no inglês. Então procurei fazer uma frase na minha cabeça para dizer à senhora em inglês que fosse procurar alguém com quem falar. E estava tão preocupado com isso que nem sequer estava a prestar atenção à senhora. E quando já estava à vontade com o que lhe dizer em inglês, é que eu percebi que aquela senhora não estava a falar Zulu, nem sequer estava a falar inglês. Aquela senhora era de Moçambique, estava a falar comigo um português perfeito. Mas eu estava tão preocupado que perdi aquela capacidade mais básica, que é o escutar, não é? E essa é a primeira coisa da missão com que nos devemos preocupar. E isso ajudou-me a perder os medos. O Zulu não estudei muito, porque, como sabes, o estágio missionário é relativamente curto, não é? E a gente aprende apenas o suficiente para uma comunicação básica com as pessoas. É muito específico, porque tem cliques no meio. E é uma língua muito bonita, que também é uma língua tonal. As pessoas, sobretudo as pessoas com mais idade, falam assim meias a cantar. Bom, aquela especificidade dos cliques torna muito especial. Quando estamos na igreja e tem lá uma canção com meia dúzia de cliques pelo meio, que parece um tremor de terra, toda a gente a cantar assim. É um povo muito vivo, como eu disse, a língua deles é muito musical e eles têm mesmo esta harmonia muito natural. Eu lembro-me que quis com os jovens organizar umas orações ecuménicas e usando cânticos de Tezé, de que muito gosto. Então lembro-me de imprimir as pautas dos cânticos de Tezé para ensaiar com os nossos jovens. Começamos a ensaiar e daí a 5 minutos ainda dei a pauta fora. Não porque eles não fossem capazes de interpretar a pauta, mas que eles não precisavam de pauta, porque muito naturalmente eles faziam as vozes com uma harmonia fantástica. Era, de facto, o tornava as liturgias lá na África do Sul muito interessantes. Para mim, pessoalmente, porque gosto de música e é um grande valor do povo Zulu, é poder expressar a sua alegria, as suas emoções, através da música, com muito gosto. Tenho saudades desse tempo, sim. Olha que o nosso telespectador lá em casa está curioso em ouvir 3 frases em Zulu e tu depois vais fazer a tradução
E para a gente perceber também, de facto, é uma língua, que não digo complicada, mas é completamente diferente de uma língua que nós estamos habituados a aprender, o inglês ou o francês. Desafia-te lá a dizer 3 frases em Zulu. 3 frases, se calhar não, mas 3 palavras, para 3 ser palavras. mais fácil. A primeira, se calhar a mais comum, as pessoas saúdam-se dizendo saubona, que significa estou-te a ver. Estou-te a ver. E é muito interessante a forma como elas se cumprimentam de uma maneira diferente, sobretudo vendo o sentido da frase. Também uma outra palavra, Nkosinati, é o nome de uma pessoa que significa Deus conosco. É como se fôssemos a dizer Immanuel. Lembra-me dela porque foi o nome que nós demos a um panfleto que distribuíamos todas as semanas no hostel, ou nos hostels onde tínhamos orações com as pessoas que vinham para a cidade à procura de trabalho e não tinham onde ficar e ficavam nestes grandes blocos de betão em condições muito precárias e separados da sua família, às vezes também há muito à procura, e nós procurávamos rezar com eles, e o boletim que a gente imprimia para ajudar a alguma reflexão chamava-se Immanuel, Nkosinati, em Zulu, que também é o nome de um espiritano, Zulu, que tem, curiosamente, esse nome. Em terceiro lugar, para ser assim um bocadinho diferente, o meu nome em Zulu seria Obi, porque as pessoas falam assim, significa, é o sentido de Vítor em Zulu, que é assim um bocadinho especial, porque tem o tal clique, que até nem é tão difícil de fazer. O mais difícil é integrar o clique no meio de uma outra palavra, porque de facto não está na nossa estrutura linguística e é daqueles esforços em que temos que dar a volta literalmente à boca para poder comunicar com as pessoas. Muito bem, depois desse primeiro banho missionário, de experiência missionária, vieste a Portugal, preparaste para a ordenação sacerdotal, foste ordenado sacerdote no ano 2001. 2002, eu fui em 2000, tu foste em 2002, e depois da tua ordenação, veio a tua primeira nomeação missionária, ou seja, mais um sonho a concretizar, e desta vez um desafio enormíssimo, teres à tua frente o grande desafio de hoje do continente asiático, este grande mundo tão diverso e tão belo. Foste nomeado para Taiwan. Eu nem sei imaginar, não consigo imaginar como é que um português que sabe português e mesmo que saiba um bocado de inglês ou francês vai para um mundo onde se fala o mandarim ou o chinês. Qual foi essa tua experiência neste mundo tão admirável? Porque eu sei que foi dos primeiros espiritanos a ir para a Ásia, sobretudo concretamente para esta zona de Taiwan. Sim, olha, curiosamente, depois de passar numa província batizada pelos portugueses como Natal, foi continuar a viagem. Depois de dobrado o cabo das tormentas e perdendo muitos medos que iam pelo meu coração, foi o continuar, naturalmente, da aventura missionária. Sempre me fascinou o Oriente, precisamente pela sua diferença. A possibilidade de ir ao encontro de pessoas com uma enorme experiência de fé, que tão pouco conhecem Jesus Cristo, para mim é algo de fascinante, procurar pôr Jesus Cristo a dialogar com estas pessoas com toda a sua experiência. E, curiosamente, quando eu estava na África do Sul, estava-se a começar este novo projeto missionário na Ásia, que não era apenas um projeto para Taiwan, mas era um projeto que nos abria ao enorme mundo asiático, de uma maneira particular o mundo chinês, e aceitei este desafio. Naturalmente, como disse, muitas dúvidas, muitas questões me acompanham sempre, mas eu já não tinha medo dessas dúvidas e aceitei o desafio e fui. Aí a aprendizagem da língua não foi levada
tão, enfim, levemente como a minha pobre experiência da aprendizagem do Zulu, não é? Até porque ia para mais tempo ou até para toda a vida, se Deus quisesse. E, de facto, a nossa primeira missão em Taiwan é o estudo da língua, como em qualquer lugar. Em Taiwan demoramos um bocadinho mais, porque estamos ali 2 anos em que pouco fazemos ao nível pastoral e dedicamos a maior parte do nosso tempo ao estudo da língua, o que é muito interessante. Nós vamos acabadinhos de ordenar, com o curso de Teologia concluído, prontos para ajudar tanta gente e a fazer grandes pregações, e chegamos a Taiwan e aquilo que nós somos chamados a fazer é sentar no banco da escola, literalmente. Pode parecer assim uma experiência um bocado estéril, mas é uma experiência extremamente profunda e não é preparação para a missão, aquilo é verdadeiramente missão, como eu costumo dizer, porque precisamente nos ajuda a fazer esta experiência do nascer de novo no meio de uma cultura onde a gente quer fazer nascer o Evangelho. Portanto, aqueles 2 anos para mim não foram de grande sofrimento. Claro que a experiência de aprender uma língua tão diferente às vezes leva-nos quase a desesperar, porque eu lembro-me que nos primeiros 6 meses eu não sentia que estava a aprender alguma coisa e, pelos vistos, a experiência da aprendizagem daquela língua é mesmo assim. Há línguas, o Zulu, depois de algumas semanas, a gente saía cá para fora e era capaz de dizer umas coisas e sentia que estávamos a ser entendidos. Com o mandarim não foi assim tão rápido, não. Demorou 6 meses até eu perceber, bom, isto está a ir para algum sítio. Mas, como disse, foi uma experiência extremamente enriquecedora e para nós missionários faz-nos muito bem e levar esta experiência com gosto também. O tempo em televisão não perdoa e o Miguel já nos está ali a dizer que o nosso tempo está a esgotar. Convido depois a um novo programa, Olhar o Mundo Missionário, para depois falarmos um bocadinho mais em concreto depois a tua experiência na Ásia e concretamente em Taiwan. Falámos bastante da África do Sul, da tua história vocacional, mas gostava de terminar neste campo da aprendizagem da língua, sobretudo do chinês, do mandarim. Eu sei que em todas as tuas atividades que tu fazes, pastoralmente agora em Portugal, tu costumas ensinar o Pai Nosso em chinês à nossa malta. O nosso espectador não vai conseguir aprender, mas eu pedia-te que rezasses o Pai Nosso em chinês para terminarmos este programa. Sim, todo? Sim. Ótimo. E terminamos assim, então? E terminamos assim este nosso programa com a promessa de que voltarás cá depois, lá mais para a frente, para falarmos mais um bocadinho da tua experiência em Taiwan. Muito bem. 我们的天父，愿你的名受显扬，愿你的国来临，愿你的旨意奉行在人间，如同在天上。求你今天赏给我们日用的食粮，求你宽恕我们的罪过，如同我们宽恕别人一样。不要让我们陷于诱惑，但救我们免于凶恶。E agora esta parte já sabes. Amém. Amém. Caro espectador, veja como é bonito nós termos estas experiências que se cruzam na vida dos missionários, continente africano, continente da Ásia, mas sempre o mesmo Cristo a anunciar e a mesma palavra do Senhor a transmitir. Claro, não só na nossa língua materna que nós aprendemos, mas como o Padre Vítor nos expressou aqui muito bem, pelo Zulu e também pela língua chinesa. Muito obrigado por nos ter acompanhado neste programa. Voltamos a ver para a próxima semana. Bem-aja por ser um espectador fiel a olhar o mundo missionário.